Olá, Jonatas, boa noite. Então, pessoal, olha só. A gente está vendo, tá? Nas últimas aulas, a gente viu os tipos de interruptores que existem e como fazer a ligação deles, tá? E aí a gente já estava desenhando, então eu tinha visto já em algumas aulas, né, a ligação dos interruptores, e eu mostrei também os tipos de diagramas que existem, ou seja, como a gente representa a ligação desses interruptores através de desenhos, tá? E o que a gente estava fazendo agora era que a gente já estava desenhando. Como hoje eu vi que tem uns alunos que não participaram das outras aulas, então se eu só pedir para vocês desenharem hoje, acho que vocês não vão conseguir, né? Porque vocês não viram, então, como faz a conexão dos interruptores. Então, eu acho que eu vou dar uma revisada primeiro em como a gente faz essa ligação desses interruptores, e daí depois a gente pode desenhar junto, tá? Então, eu só vou abrir aqui uma aula anterior, só para eu explicar para vocês esses interruptores. Então, só deixa eu achar aqui. Eu vou expor a minha tela aqui para vocês, tá? Aí eu vou ir falando, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me interromper, tá? E perguntar, que daí a gente vai se ajudando. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Sim? Tá. Sim. Então, assim, ó, pessoal. A gente está estudando agora os interruptores, tá? O que são interruptores? São isso que a gente... São os botõezinhos que a gente utiliza para ligar as lâmpadas, tá? Então, assim, o mais comum é o interruptor simples, tá? Que só tem um botão e tu liga uma lâmpada, tá? Que a gente vai ver que tem outros tipos também. Por exemplo, não sei se vocês têm em casa, né? Que nem às vezes a gente tem dois interruptores para acionar a mesma lâmpada. Por exemplo, no quarto, que daí tu tem um ao lado da porta e outro na cabeceira da cama. Então, pelos dois interruptores, você vai conseguir acionar a mesma lâmpada, né? Dos dois lugares diferentes, você vai conseguir acionar a mesma lâmpada, tá? Mas esse, o interruptor simples, ele só tem um, tá? Só um botão para acionar uma lâmpada, tá? Aí, assim, ó, como ele é? Se a gente, por exemplo, né, pegasse o interruptor que a gente tem na parede e desparafusasse ele dali, vocês veriam que atrás dele, ele tem dois lugarzinhos aqui, ó. Tá? Ou seja, são dois parafusinhos que como que tu faz? Não sei se vocês estão vendo esse furinho aqui, aqui tu engata um fio, tá? E daí tu aperta o parafuso. Então ele tem dois terminais, no caso, tem dois lugares para a gente conectar fios atrás dele, tá? Então o interruptor simples tem esses dois terminais. Gabriel, tu não tá vendo a minha tela? Alguém não tá vendo a minha tela também? Tá aparecendo, tá aparecendo. Parecendo. Tá legal. Aparecendo. Pra mim tá Tá, perfeito também. Tá bom. Gabriel, talvez tu tenha clicado, e se tu clicar em cima da fotinho da pessoa, vai ficar só aquela foto. Talvez tu tenha clicado na minha foto e daí tu não tá vendo a minha tela. Tenta mexer aí, ver se tu consegue chegar na minha tela. Bom, eu vou continuar, qualquer coisa o Gabriel fala daí. Então, aqui a gente já tem um interruptor simples, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui o interruptor com dois terminais, tá? Então, interruptor simples, e eu tenho uma lâmpada, tá? E na nossa casa, o que a gente tem, né, ou numa instalação elétrica, a gente tem dois fios, tá? Um que é o condutor fase e outro que é o condutor neutro, tá? Então, aqui no caso, a gente tem esses dois fios que eu representei aqui, ó, passando aqui, tá? Então, aqui em cima eu tenho o fio do fase e também tenho o fio do neutro, tá? E agora eu vou pegar e vou fazer a ligação. Então, como que eu faço essa ligação? Bom, o primeiro passo é a gente ligar o neutro,
tá? Direto na lâmpada, tá? Então, independentemente do tipo do interruptor, o neutro sempre vai ir ligado na lâmpada, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu fiz foi puxar um fio aqui, ó, do neutro e liguei na lâmpada, tá? A lâmpada... Ah, eu tinha uma aqui, mas eu coloquei ali. A lâmpada, ela tem 2 contatos, tá? Então, assim, ó, essas de rosquear, né? Aqui na rosca dela é um contato, tá? E se vocês forem ver, nessa parte de baixo aqui, ó, também é de metal, que é outro contato, tá? Então, até no soquete que tu encaixa, ela tem um contato que é através dessa rosca que é metalizada e também na partezinha de baixo aqui, tá? O neutro, então, a gente sempre liga nessa parte da rosca, tá? Mas isso é no suporte, né? E só uma curiosidade, então, por que será que a gente liga o neutro? Alguém sabe por que a gente liga o neutro direto na lâmpada e não o fase? Por que será? Para não tomar choque? Então, é uma forma de segurança, Corta né? a corrente? Porque assim, ó, por exemplo, se a nossa lâmpada tá desligada, tá? Se eu deixasse o fase ligado direto na lâmpada, caso eu fosse mexer nela, ou encostasse lá e tivesse com o pé no chão, por exemplo, eu ia levar um choque. Então, por questões de segurança, a gente liga o neutro direto na lâmpada, porque daí a gente tem mais segurança, né? Caso você encoste lá, não tem tanto problema, porque não vai ser o fase que vai estar conectado lá, vai ser o neutro, tá? Então, é por questões de segurança que a gente liga o neutro direto na lâmpada e não o fase. Claro que vai funcionar do mesmo jeito se a gente ligasse o fase direto na lâmpada, tá? Porém, por questões de segurança, a gente liga o neutro, tá? Bom, já com o fase, então, o que a gente faz? O fase, a gente vai ligar no interruptor, tá? Então, num dos terminais aqui do interruptor, a gente vai ligar o fase. E daí, do outro terminal que sai aqui do interruptor, a gente vai pegar e daí sim vai puxar o fio aqui para a lâmpada. E daí, esse fio que a gente puxa para a lâmpada, a gente chama de retorno, tá? Então, ó, retomando, pegamos o neutro, ligamos direto na lâmpada, tá? O fase, a gente liga num dos terminais do interruptor e no outro terminal do interruptor a gente puxa o fio para a lâmpada, que a gente chama esse fio de retorno, tá? Então, esse é o esquema de ligação do interruptor simples. Vão me perguntando qualquer coisa, qualquer dúvida, tá, gente? Então, ó, um interruptor simples, até assim, ó, se a gente for comprar os interruptores, né, na loja, a gente vai estudar agora, né, os outros tipos de interruptores, tá? Então, assim, eu tenho que saber que o interruptor simples, ele tem 2 terminais só atrás, porque os outros tipos de interruptores têm mais terminais. Então, por exemplo, se tu comprar um interruptor de 3 terminais, tu não vai conseguir ligar o interruptor simples, tá? Então, caso tu queira, né, fazer a ligação utilizando o interruptor simples, a gente precisa comprar esse interruptor que tem 2 terminais atrás. Aí, olha só, aqui eu fiz um desenho só pra gente entender, então, como é que é o funcionamento desse interruptor. Aí, olha só, esse quadrado aqui, tá, seria o meu interruptor. Aí, esses 2 círculos aqui que eu desenhei seriam os 2 terminais dele, tá? E aqui eu tenho a minha lâmpada, tá? Como que o interruptor funciona? O interruptor, ele tem um contato dentro dele, tá? E quando a minha lâmpada está desligada, esse contato está aberto, que nem aqui, ó, por exemplo, esse risco aqui estaria representando o meu contato. E agora, como a minha lâmpada está desligada, o meu contato está aberto. Quando eu pressiono, né, o botão para acender a lâmpada, eu fecho esse contato aqui. E aí, né, vocês lembram que a gente estudou que a corrente tem que circular no caminho fechado? Então, ó, por exemplo, se eu pressionar o botão agora, ó, eu vou fechar o contato. E daí agora sim, eu vou ter um caminho fechado, né, para circulação de corrente, e aí sim minha lâmpada vai ligar, vai ter corrente nesse circuito, tá? Então é assim que funciona, tá? O botão, né, ele é um contato. Quando eu apertar, se eu apertar de novo esse botão aqui, eu vou estar abrindo de novo esse contato, então eu vou desligar de novo a minha lâmpada, tá? É assim que funciona, cada vez que tu apertar ali, tu vai estar ou abrindo ou fechando o contato, ligando ou desligando a lâmpada, tá? É assim que funciona o interruptor, certo? E esse é o interruptor simples. Aí, assim, ó, a gente está estudando também os tipos de diagramas, ou seja, como a gente pode desenhar esse circuito, tá? E a gente viu, né, que... tá, só vou falar aqui, assim, ó, esse diagrama, não sei como eu posso representar a ligação desse circuito, tá? E
Tem três tipos de diagrama, tá? Tem o diagrama unifilar, o multifilar e o esquema funcional, certo? No diagrama unifilar, eu não sei se vocês já pegaram a planta de uma casa, a planta elétrica de uma casa, né, a planta ali, mas aí tem a planta e tem vários desenhos, tá? E aí, por exemplo, tem o projeto elétrico de uma casa, a gente tem alguns símbolos padrões que a gente tem que seguir, tá? O que são esses símbolos padrões? Porque se cada um desenhasse de uma madeira, se fosse pegar o projeto de uma pessoa, não ia entender, certo? Então tem símbolos padrões, tá? Que a gente tem que seguir quando a gente for, né, desenhar o diagrama unifilar, tá? O diagrama unifilar, então, tem uma simbologia padrão que a gente tem que seguir. E aqui, no caso, eu estou mostrando para vocês os símbolos padrões de interruptores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o interruptor de uma seção, que seria este primeiro desenho aqui, ó, é só um círculo, tá? Então, quando a gente for desenhar o diagrama unifilar, né, eu vou utilizar este símbolo aqui para representar o interruptor. Essa letrinha aqui que está do lado é a letra que, para eu saber, por exemplo, que lâmpada esse interruptor vai acionar. Então, eu vou colocar a mesma letra no interruptor e na lâmpada. Esse segundo interruptor aqui seria um interruptor de duas seções. O que é isso? É um interruptor que tem dois botões, então tu vai conseguir acionar duas lâmpadas diferentes, né? Cada botão aciona uma lâmpada. Então, o símbolo dele é esse aqui, ele é só dividido ao meio. Este terceiro aqui é um interruptor de três seções, ou seja, tem três botões ali, tá? Que nem aqui, eu só dividi em três, tá? Então, cada interruptor desses aciona uma lâmpada, cada botãozinho aciona uma lâmpada. Estes outros simbolozinhos aqui, que são os interruptores que a gente vai ver para frente, é do interruptor paralelo e do four-way, tá? Então, daí vocês veem que aqui ele é todo pintado, o paralelo, e o four-way, ele é metade pintado, metade não, tá? Então, se a gente fosse colocar esses tipos de interruptores num projeto, a gente, né, ou pintaria, né, preencheria tudo, ou pintaria metade, depende do interruptor que a gente vai usar. Então, a gente vai ter que ir conhecendo esses símbolos, né, para quando, por exemplo, eu poderia dar um desenho para vocês, um diagrama unifilar, e pedir para vocês montarem isso no laboratório. Então, vocês têm que saber, né, de que interruptor que eu estou me referindo no desenho. Então, vocês têm que conhecer a simbologia. Mas isso a gente vai vendo com o tempo, tá? A gente vai desenhando, praticando, aí vocês vão, né, memorizando isso. E aqui tem alguns outros símbolos, ó. Por exemplo, pensem, né, no projeto de uma casa, como funciona. Tem eletrodutos embutidos na parede, né? E daí dentro desses eletrodutos é que a gente passa os condutores, por exemplo, para ligar as tomadas, para ligar as lâmpadas, tá? Então, assim, ó, para representar um eletroduto embutido na laje, no teto, seria só aqui um fio contínuo, tá? O eletroduto embutido na parede já é pontilhado e o no piso, né, já é assim, tá? Não precisem se preocupar de decorar isso, tá? É só para eu tô mostrando agora, mas sempre que a gente for utilizar, eu vou ir relembrando isso, tá? Aí aqui tem também o símbolo dos condutores, tá? Então, ó, o condutor faz esse um risquinho, já o condutor neutro é assim. Esse é o símbolo do retorno. Lembra que naquele interruptor simples que a gente viu tinha um retorno, né? Do interruptor para a lâmpada a gente ligou o retorno. Então, este aqui é o símbolo do retorno. E esse aqui é o símbolo do condutor terra, tá? Mas também, conforme a gente for desenhando, eu vou relembrando vocês, tá? Já para desenhar uma lâmpada no teto, a gente desenha um círculo, porém um círculo maior, que nem vocês podem ver aqui, tá? E daí, se vocês verem aqui, eu tenho essa letrinha A, que essa letrinha seria a mesma que eu vou colocar no interruptor, que quer dizer que aquele interruptor vai acionar essa lâmpada, tá? Então, a mesma letra que eu colocar no interruptor, eu vou colocar na lâmpada. E aqui também só tem, tá escrito esse 100, seria qual é a potência da minha lâmpada, e esse aqui seria o número do circuito dela. Já se eu fosse representar, né, uma lâmpada fixa na parede, daí eu utilizaria só metade do círculo. E aí, assim, ó, a gente já viu nas outras aulas também que tem os diagramas, né? Ou seja, como eu posso representar, por exemplo, a ligação do interruptor simples por um desenho, tá? Aí aqui tem dois tipos de diagrama, tá? O multifilar e o unifilar. Os que são utilizados nos projetos elétricos, por exemplo, nas plantas baixas, são o diagrama unifilar. Então, é representado assim, ó. Aí, aqui é no diagrama unifilar que a gente vai ter que utilizar toda essa simbologia que eu mostrei agora, tá? Então, olha só, se vocês virem aqui, ó, esse círculo maior, então, é a lâmpada, tá? Então, esse aqui seria a simbologia da lâmpada. Ó, então, nesse desenho aqui eu tenho duas lâmpadas, ó. Aqui, ó, eu tenho um interruptor. Como ele está dividido no meio e ele não está pintado, então eu sei que ele é um interruptor simples, porém de duas seções, ou seja, é aquele tipo que tem dois botõezinhos, tá?
Aí aqui, ó, como tem só esse fio aqui, eu sei que isso aqui é o eletroduto embutido na laje, tá? Essa simbologia dele. Se esse risquinho aqui eu fosse pontilhado, daí eu sabia que esse seria um eletroduto embutido na parede, tá? E aqui eu tenho os símbolos lá dos condutores. Então aqui eu tenho o condutor neutro e o fase, tá? O neutro é esse que tem o risquinho pro lado, o fase é só um risco, tá? Aí vocês lembram que eu falei que o neutro a gente liga direto na lâmpada? Então, ó, aqui, ó, eu vim com o condutor neutro e liguei direto na minha lâmpada. E também vim para cá, ó. Esse aqui é o condutor neutro e veio aqui para eu ligar para até outra lâmpada. Para vocês, isso aqui seria assim, ó. A gente está representando todos os condutores, só que num único fio, tá? Porque assim, ó, tem o diagrama multifilar e o unifilar. Aqui no diagrama multifilar eu represento todos os fios que vão aparecer. Então, por exemplo, aqui, ó, tem o condutor neutro e o condutor fase, ó. Aí aqui, ó, eu desenhei o meu interruptor e as duas lâmpadas, ó. Nas lâmpadas eu liguei direto no neutro, ó, então aqui eu representei a ligação no neutro, né, das duas lâmpadas. E daí do condutor fase, ó, eu liguei no meu interruptor, nos dois interruptores. E daí de cada interruptor eu puxei um retorno para a lâmpada, tá? Nesse caso aqui, que eu só estou mostrando para vocês esse desenho, ou seja, só o desenho de duas lâmpadas, fica fácil desenhar assim, né? Porém, vocês imaginam a planta elétrica de uma casa, que, né, tem muita coisa ligada, tem vários interruptores, várias lâmpadas, várias tomadas, né, outras cargas. Então, ia ficar muito confuso, muito difícil se eu desenhasse tudo aqui mostrando todos os fios, tá? Por isso que daí, em projeto elétrico, a gente vai utilizar os diagramas unifilares, ou seja, que a gente vai ter, digamos, só um fio, e a gente vai representar por aqueles símbolos os condutores, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, dois desenhos querem dizer exatamente a mesma coisa, estão representando a mesma coisa, porém eles estão desenhados de maneira diferente, tá? Então aqui, ó, aqui eu estou representando o eletroduto. Seria como se vocês estivessem, por exemplo, olhando de cima para a casa de vocês, tá? Então, que nem aqui, ó, aqui seria ter duas lâmpadas no teto, tá? E daí tem um interruptor para cá na parede, tá? Então, ó, aqui tem os eletrodutos que ligam tudo, né? E daí esses símbolos aqui estão mostrando quais condutores estão passando por dentro daquele eletroduto, tá? Aqui está vindo o condutor neutro e está ligando nessa lâmpada, que seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Então, essa parte aqui do circuito, ó, do neutro ligando numa lâmpada, seria essa parte aqui, ó, desse neutro que vem até aqui. Aí depois para cá, ó, o neutro liga na segunda também, seria essa parte aqui, ó, que esse condutor neutro aqui está ligando na outra também, tá? Vocês podem ver que eu não ligo neutro no interruptor, por isso que nessa parte aqui, ó, que é os condutores que vão até o interruptor, não tem nenhum condutor neutro, tá? Essa parte aqui, ó, né, que a gente está ligando o interruptor, são só os condutores fase. Por isso que vocês olharem aqui, ó, esse é o condutor fase, que é só o risco, ó, ele está vindo para cá e vindo aqui, tá? Então, ó, eu estou trazendo o condutor fase até o meu interruptor, tá? Essa parte do circuito aqui, ó, seria essa aqui, tá? Que o meu fase está vindo até aqui o interruptor. Aí, ó, daqui o resto do meu circuito seria dois condutores de retorno, né? Ó, um saindo de cada interruptor e indo até a lâmpada, tá? Daí são os menores aqui, né? São só meio risquinho, digamos, que é o retorno do interruptor A e o retorno do interruptor B, tá? Aí vocês estão vendo que aqui eu escrevi do lado da lâmpada A e B? Então, ó, lá eu tô ligando aqui e o retorno do B eu preciso levar até outra lâmpada, né? Então, ó, o retorno do B ele tá aqui e segue para cá, ó, até chegar nessa lâmpada aqui. Então, para a gente conseguir compreender melhor, né, os diagramas unifilares, a gente tem que saber como o circuito funciona, porque assim, ó, tu tem que saber, não tá representado no desenho, por exemplo, se eu tô ligando o condutor neutro nessa lâmpada ou não, se eu tô só passando com ele por aqui, tá? Então a gente tem que já ter uma compreensão melhor do circuito para saber até o que tá indo e o que tá voltando, por exemplo. Nesse trecho aqui, ó, eu tô levando o condutor fase até o interruptor, e daí do interruptor eu tô saindo com os dois retornos para as lâmpadas, tá? Então a gente já teria que saber como funciona o interruptor simples para a gente saber o que está chegando e o que está saindo. Ou seja, a compreensão do diagrama unifilar é um pouquinho mais complexa, né? Tanto para a gente entender o circuito, quanto para saber o que está saindo, o que está chegando, a gente tem que também conhecer a simbologia, tá? No
diagrama unifilar, especificamente, a gente precisa utilizar aquela simbologia padrão, tá? Um exemplo aqui no caso, ó. Aqui na esquerda, eu estou desenhando, né, o mesmo diagrama unifilar que eu mostrei lá, tá? E daí aqui eu já estou mostrando uma planta, tá? Então seria a planta de uma casa, a planta abaixo de uma casa. Então, ó, aqui, se vocês verem, ó, tem as paredes, tá? Então, ó, daí aqui já tem as lâmpadas como se elas estivessem dispostas no ambiente, tá? Pensem que vocês estão vendo uma casa de cima, tá? Então, ó, a gente já vê onde estão as lâmpadas e a gente já vê aqui também, né, onde está o interruptor, ou seja, logo que tu entra na porta tem o interruptor. Daí a gente já vê toda a fiação, tá? Mas pensem que então essa planta baixa, esse diagrama unifilar, é como se a gente estivesse vendo de cima, assim, tá? O diagrama aqui é o mesmo que a gente já viu, né? Que é o interruptor simples de 2 seções, ou seja, aqui tem 2 botõezinhos que vão ligar 2 lâmpadas. Tá? Esse é o interruptor simples. Deixa eu pegar outra aula que eu expliquei os outros tipos. Alguém tem alguma pergunta sobre esse tipo de interruptor? Alguém não entendeu alguma coisa? Então aqui eu só vou passar, que é como ligar o interruptor simples. Aí olha só, essa aqui é a simbologia que eu já falei antes, né, dos interruptores. Quando eu utilizar o interruptor de uma seção, 2 seções, 3 seções. E os outros tipos. Aí aqui, olha só. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho 3 lâmpadas, tá? E 3 interruptores simples, tá? Então aqui eles só estão juntos, né? Eles estão juntos, porém cada botãozinho desses eu quero que acione uma lâmpada daqui, tá? Como será que eu vou ligar? O que a gente viu primeiro, né? Qual é o primeiro passo quando a gente for fazer a ligação, assim, de uma lâmpada com interruptor simples? Só neutro? O neutro. Então, ó, em cada uma das lâmpadas eu vou puxar o fio neutro para elas, tá? O condutor neutro. Então, ó, puxei, né, o condutor neutro para cada lâmpada. Tá, e agora, Jonas, o que a gente faz? Puxo fase. Isso, então, ó. Depois o retorno. Isso aí. Então, ó, agora, tá, eu já puxei o neutro aqui para as lâmpadas. O que eu vou fazer? Eu vou puxar o condutor fase para os interruptores. Tá, então, ó. Isso aí. Então, puxei, né, o condutor fase para os interruptores. E daí agora? No neutro, o nome agora. Retorno, né, professora? Retorno. Isso, o retorno. Então, ó, agora de cada um dos botõezinhos aqui dos interruptores, eu vou puxar um retorno para a lâmpada específica que ele vai acionar, tá? Então, assim é o nosso circuito, tá? Ligamos o neutro na lâmpada, ligamos o fase no interruptor e do interruptor puxamos um retorno na lâmpada. Então, aqui seria um interruptor de 3 seções, tá? Ele tem 3 botõezinhos. Tá? Daí, no caso aqui, a gente tem 3 retornos, porque a gente está ligando 3 lâmpadas diferentes, tá? Cada botãozinho desses aqui está acionando uma lâmpada. E daí aqui, olha só, e agora é o diagrama multifilar, tá? Desse circuito. De um interruptor simples com 3 seções, com 3 botõezinhos para acionar 3 lâmpadas. Então, ó, lembra, o diagrama multifilar a gente vai representar todos os fios, tá? Então, olha aqui. Ó, aqui em cima eu tenho o condutor neutro, tá? E aqui embaixo eu tenho o condutor fase. Aí, esses círculos com o X aqui são a representação da lâmpada, tá? No diagrama multifilar, eu preciso utilizar aquela simbologia padrão, tá? Por isso que aqui os símbolos não seguem aquela simbologia padrão, porque não é uma regra, é só no diagrama unifilar que aí sim eu preciso utilizar aquela simbologia, tá? Mas então, esses círculos com o X aqui são as lâmpadas, tá? Então, vocês podem ver, ó, como aqui em cima está o condutor neutro, ó, eu puxei aqui do neutro, ó, um neutro para cada uma das lâmpadas. Que nem a gente viu antes, ó. Deixa eu voltar lá. Tá vendo aqui, ó, que eu puxei um neutro para cada lâmpada? A mesma coisa aqui, ó. Eu puxei, ó, um neutro para cada uma das lâmpadas. Tá? E, ó, se a gente voltar aqui, ó, daí eu liguei o fase em cada um dos interruptores, tá? Que nem aqui, ó. Peguei o fase, ó, e liguei para cada um dos interruptores. Aqui ele puxou para um, e daí de um ele ligou no outro, vocês estão vendo? Ó, mas tem o fiozinho conectando, né, a fase em todos os interruptores ali. E, ó, o interruptor, então, ele está puxando aqui um retorno para cada uma das lâmpadas, ó.
Então, aqui tem os 3 fiozinhos de retorno. Vocês lembram que eu falei que, né, o interruptor era um contato, que ele abria e fechava, e esse símbolozinho aqui está representando os 3 interruptores, né? Então, no caso aqui, os interruptores, eles estariam... a lâmpada estaria desligada, né? Porque os contatos estão abertos. Quando a gente pressionar o botão do interruptor, esse fiozinho vai ligar para cá, né? Então, a gente vai fechar o contato e aí sim a gente vai conseguir ligar as lâmpadas do nosso circuito, tá? Beleza, então esse é o diagrama multifilar, a gente representa toda a fiação. Agora a gente vai ver como é o diagrama unifilar, ou seja, aí a gente vai ter só um fio e vai ter que representar através daquela simbologia padrão, né, os condutores que estão passando ali. Então, ó, aqui agora, se vocês quiserem que eu pare algum slide, se vocês estão copiando aí, vocês me falem que eu volto, tá? Aqui, ó, eu tenho o diagrama unifilar, ó, vamos tentar entender ele. Então, ó, aqui a gente tem a simbologia das lâmpadas, ó, então eu tenho as 3 lâmpadas, tá? Que nem eu tinha antes as 3 lâmpadas, tá? Então, ó, vamos analisar primeiro o neutro, ó, se vocês verem aqui, ó, eu liguei um neutro, né, em cada uma das lâmpadas. A gente vê aqui, ó, o neutro, esse risco que tem aqui em cima também um risquinho, tá? Então, esse aqui é o condutor neutro, tá? Então, ó, o neutro chega na primeira lâmpada, aí, ó, eu continuo com ele no meu circuito, porque eu tenho que levar ele para todas as lâmpadas, ó. Então, o neutro continua aqui para eu ligar a lâmpada B, e o neutro continua aqui, ó, para eu ligar a lâmpada C. Tá? Então, ó, já liguei o neutro em todas as lâmpadas, ó. Veio aqui, passou por aqui, passou para cá e passou para cá. Tá? Então, o neutro já está ligado em todas as lâmpadas. Vocês podem ver que eu não trago o condutor neutro para o interruptor, porque eu não preciso, só preciso trazer o fase para o interruptor. Então, ó, o fase esse risquinho reto aqui, tá? Esse 1 em cima, tá, gente, é só porque assim, ó, quando a gente for fazer o projeto de uma casa, por exemplo, a gente divide a casa em circuitos. Como assim dividir em circuitos? Vocês têm vários disjuntores na casa de vocês, que cada disjuntor aciona uma coisa, por exemplo, um disjuntor para o chuveiro, um disjuntor para a cozinha, um disjuntor para o ar, sei lá. Então, assim, ó, esses são os circuitos, tá? Por exemplo, o circuito 1 é o circuito do chuveiro, o circuito 2 é o circuito da alimentação, seria o número do disjuntor, tá? Por isso que aqui tem esse umzinho, que, no caso, esse circuito tá no 1, tá? Nenhum disjuntor. Se fosse circuito 2, é assim que a gente representa qual circuito que ele pertence, tá? Quando a gente faz essa divisão de circuitos, que seria por disjuntores. Tá? Então, ó, o fase, ó, ele vem para cá, ó, e a gente liga aqui no interruptor. Vocês estão vendo que o fase não vem para cá, porque a gente não precisa ligar o fase direto nas lâmpadas, a gente só vai precisar ligar o fase no interruptor. Então, ó, o fase vem para cá, ó, e vem aqui para o interruptor, tá? Então, beleza, ó, vocês estão vendo aqui a simbologia do interruptor de 3 seções, né? Porque ele tem 3 botões, então, ó, peguei aqui o símbolo do interruptor e dividi em 3. Tem as letrinhas aqui, ó, A, B e C. Quer dizer quais são as lâmpadas que eles vão acionar. Então, ó, se vocês olharem aqui do lado dessa lâmpada, aqui tem a letra A, quer dizer que essa aqui é a lâmpada A, essa aqui é a lâmpada B e essa aqui é a lâmpada C, tá? Então, aqui do ladinho, né, tem a letrinha de qual lâmpada eles vão acionar, tá? Aí, olha só, no nosso circuito, a gente entrou com fase aqui nos interruptores e saiu com 3 retornos, né, um para cada lâmpada. E se vocês olharem aqui, ó, esses 3 meio risquinhos aqui são os retornos, ó. Então a gente sai com o retorno A, com o retorno B e com o retorno C. Como a lâmpada A já está aqui, eu só represento o retorno A até aqui, né? Porque eu liguei aqui nessa lâmpada. Já como a lâmpada B está aqui, ó, o retorno B e C, ó, eu continuo representando aqui, tá? Porque daí, ó, o retorno B eu vou ligar nessa e daí eu vou continuar para cá só com o retorno C, ó, porque a minha lâmpada C está aqui. Ai, vocês estão vendo que eu represento aqui só os condutores que estão passando naquele eletroduto. Ele está passando por aqui, mas eu liguei dele nessa lâmpada aqui, então eu não preciso continuar representando ele, porque eu já fiz a ligação dele, né? Ele não vai continuar no resto do circuito, ele só vai continuar até ali. Certo? Alguém não entendeu alguma coisa aqui nesse diagrama? Tá? Então, esses são os interruptores simples, tá? Que a gente tem só um botão para acionar uma lâmpada. Certo? Agora, a gente vai começar... Boa noite, Vanderlei, tudo bem? Seu microfone está desligado.
Mas assim, Vanderlei, a gente está vendo os tipos de interruptores, tá? E como a gente faz a ligação deles, certo? Sim. Então, a gente acabou de ver o interruptor simples, e daí a gente viu também como que faz a ligação, né? Através tanto de diagrama multifilar quanto do diagrama unifilar, né? Como que a gente desenha a ligação desse tipo de interruptor. Daí agora a gente vai entrar aqui no three-way. Beleza? Tá, pessoal. Qualquer dúvida vai falando, tá, Vanderlei? Só me chama aí daí. Tá, pode deixar. Tá, então olha só. A gente viu o interruptor simples, tá? Que tem um botão e aciona uma lâmpada, tá? Agora a gente vai ver o interruptor paralelo. Ele também é chamado de three-way ou Chevetel. Talvez vocês conheçam por um desses nomes, então, tá? E não interruptor paralelo. Como ele funciona? Esse é o que a gente tem, por exemplo, no quarto, tá? Que tu tem um interruptor para ligar a lâmpada na parede e outro do lado da cama. E qualquer um deles funciona, né? Tu pode ligar a lâmpada num e desligar no outro, tá? Que o circuito vai funcionar. Tu não precisa só ligar ou desligar a lâmpada num só, tá? Tu tem os dois que tu pode utilizar o que tu quiser. Professor, tá? Tá cortando Pode muito. falar. Tá. Tá cortando para todo mundo? Tá cortando muito. Deu umas falhadas para mim, mas para mim tô conseguindo escutar, acompanhar bem aqui. Ok. Bem, tá tranquilo. Não consegui entender. Edleide, eu acho que talvez seja a tua internet, tá? Mas qualquer coisa, se tu não entender alguma coisa, pode me mandar mensagem depois. E eu também vou mandar a gravação da aula para você, tá? Tá. Obrigada. Tá. Então, gente, esse interruptor aqui, tá? Paralelo ou three-way ou Chevetel é esse que tem 2 interruptores e uma só lâmpada, tá? Então, tu consegue acionar essa lâmpada de 2 lugares diferentes, tá? Vocês lembram que eu falei que o interruptor, né, o simples, ele tinha só 2 terminais atrás, para a gente ligar 2 fios? Esse tipo de interruptor agora, ele tem 3 terminais atrás, tá? Então, já, ó, vocês estão vendo aqui, né, essa foto não tá muito boa, mas, ó, tem 3 terminais atrás aqui, né, 3 parafusinhos ali para eu engatar os cabos, tá? Então, já tá aí uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente for comprar esse tipo de interruptor, a gente tem que saber, né, se a gente quer instalar um interruptor simples ou paralelo, porque daí a gente vai comprar o interruptor atrás com 2 ou 3 terminais, tá? Esse aqui tem que ter 2, tá? 2 pontos, tá? Aí vamos lá, olha só. Então aqui eu tenho, né, os meus 2 interruptores, que eles vão estar em 2 lugares diferentes, e a minha lâmpada. O que eu ligo primeiro? E tu me respondeu. Qual deles aqui? Neutro? Qual no interruptor, qual a parte que vai o primeiro fio? Não, assim, ó, eu tava falando para os colegas que a primeira coisa que não é a primeira coisa, mas uma coisa que a gente sempre vai ligar dessa maneira é que a gente sempre vai ligar o neutro na lâmpada, né? Sim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é sempre ligar o neutro na lâmpada. Não interessa o tipo de interruptor, a gente sempre vai ligar o neutro e não o fase na lâmpada, tá? Então, aqui a gente vai pegar, ó, e vai ligar o neutro na lâmpada, tá? Aí, olha só, do fase, tá? A gente vai puxar para um dos interruptores. Não interessa qual, porém a gente vai puxar para o terminal do meio aqui, tá? Então, eu liguei o fase no interruptor, no terminal do meio de um dos interruptores. E daí, nesses 2 terminais da ponta, ó, eu vou puxar 2 retornos, tá? Para o outro interruptor. Então, olha só agora. Eu liguei o fase no meio, e daí dos outros 2 aqui, terminais da ponta, eu puxei um fio, 2 fios, né, para o outro interruptor, tá? E daí, só desse outro interruptor aqui, ó, do terminal do meio, eu vou puxar ainda outro retorno para a lâmpada, tá? Então, agora, no interruptor paralelo, a gente vai ter 3 retornos, na verdade, tá? Porque antes a gente tinha só um, né, que era direto do interruptor para a lâmpada, e agora a gente vai ter 3. 2 que a gente vai puxar de um interruptor para o outro, e daí outro ainda para a lâmpada, tá? Então, agora já fica um pouquinho mais complexa, tá? Essa nossa ligação. Certo? Tá? Então, retomando. Neutro na lâmpada, puxa o fase para o terminal do meio de um deles. Tu puxa mais 2 fiozinhos desse interruptor pro outro. E daí, do terminal do meio desse outro, a gente vai puxar outro fio para a lâmpada, tá? Todos esses fios aqui a gente vai chamar de retorno, tá? Então, agora a gente tem 3 retornos, tá? Mas como é que será que isso funciona, né? Vamos lá. Olha só. Aqui no meu desenho, ó,
Esses quadrados aqui, tá? Eu tô representando o interruptor, tá? Então, aqui, ó, eu tenho os dois interruptores, tá? E esses círculozinhos aqui seriam os terminais dele, tá? Só para vocês entenderem. Aí, olha só. Liguei o neutro aqui, ó, na lâmpada, tá? Liguei o fase aqui no primeiro interruptor, tá? Aí, ó, do interruptor eu puxei 2 retornos, né? 2 fios para o outro interruptor, e daí daqui do meio eu puxei um retorno para a lâmpada. Vocês lembram que eu falei que o interruptor tem contatos dentro dele, né? Então aqui também, ó, só que assim, ó, por exemplo, o contato está aqui embaixo, tá? Nesse interruptor paralelo, quando eu pressionar o botão, esse contato que está aqui embaixo, ele vai subir para cima, tá? E é isso que vai fazer. Eu vou fazer esse contato ficar mudando de posição. Uma hora vai para baixo, outra hora vai para cima. Mas olha só, por que a minha lâmpada está ligada agora? Ó, do fase, ó, tá vindo para cá. Aí, ó, o fiozinho tá aqui, então vai vir para cá, vem aqui, ó, tem um caminho fechado, tá? Então, agora, como a gente tem um caminho fechado, tá circulando corrente e a minha lâmpada tá ligada. Aí, olha só, eu vou pressionar o botão desse meu primeiro interruptor aqui, tá? Daí vocês lembram que eu falei que, né, o contato vai mudar, ele vai para cima? Então, cuidem aqui, ó. Vou pressionar, ó. Daí foi para cima. Aí, olha só, vamos avaliar agora o nosso caminho, ó. Beleza, a corrente vai vir por aqui, vai vir para cá, ó. E aqui não tem mais caminho, ó, porque eu não tenho mais esse contato aqui. Então, aqui não tem caminho, tá? Se não tem um caminho fechado, não vai circular corrente. Como não vai circular corrente, minha lâmpada não vai ligar, tá? Como eu posso fazer para minha lâmpada ligar agora? Bom, ou eu pressiono esse primeiro aqui de novo, tá? Se eu pressionar esse primeiro aqui de novo, ó, esse contato que está em cima vai vir para baixo. E aí minha lâmpada vai ligar. Então, ó, se eu pressionar esse aqui de novo, ó, veio para baixo, minha lâmpada ligou. Se eu pressionar de novo, vai apagar. Além desse primeiro, eu posso mexer no segundo, né? Porque olha só, se eu pressionar esse segundo interruptor, esse contato que está embaixo também vai para cima. E daí, ó, eu vou ter um caminho fechado. Então, por exemplo, ó, se eu apertar esse segundo interruptor aqui, ó, ele vai trocar o contato, ó, e agora a gente também, né, vai ter um caminho fechado para circulação de corrente, e aí a minha lâmpada vai ligar, tá? Por isso que tanto faz o interruptor que tu acionar, tu vai ligar ou desligar a lâmpada, tá? Não precisa ser sempre no mesmo. Qualquer um deles que tu pressionar, tu vai conseguir acionar essa lâmpada. Se eu pressionasse esse botão aqui de novo, ó, ele trocaria o contato para baixo, e daí desligaria a lâmpada, ó. Então, se eu pressionar esse aqui de novo, ó, troquei o contato e a minha lâmpada desligou, certo? Conseguiram entender, então, como funciona, né? Por que o interruptor paralelo funciona? Como é que a gente consegue acionar uma lâmpada de 2 pontos diferentes? Vocês vão me avisando se vocês não entendem alguma coisa, que eu vou tentando explicar de outra maneira, tá? Dá para entender, mas eu entendi um pouco. Tá, a gente tem que saber como vai funcionar dentro, né? Que o interruptor simples só tinha um contato que ficava abrindo ou fechando, então, ou passava corrente ou não, né? Quando eu abrisse, e agora aqui não, né? Aqui ele só vai trocar de posição. Aí, se os dois estiverem na mesma posição, né? Por exemplo, se os dois contatos aqui estiverem para cima, a gente vai ter passagem de corrente. Só que se um estiver para cima e outro para baixo, a gente não vai ter passagem de corrente, né? Porque daí a gente não vai ter um caminho fechado. Lembrem lá da detenção, corrente e resistência, né? Só tem passagem de corrente num circuito quando a gente tem um caminho fechado, tá? Se a gente não tiver um caminho fechado, não vai passar corrente. Nesse caso aqui, por exemplo, da imagem, não tem um caminho fechado, né? Aqui está aberto, então não vai haver passagem de corrente. Só se não é pressionar o interruptor, aí sim, ó, agora sim, ó, tem um caminho fechado, e daí sim vai ter passagem de corrente elétrica e vai acionar a lâmpada, tá? Então, aqui de novo, ó, eu apertei agora nesse primeiro interruptor e ele trocou de posição de novo. Ó. Como ele trocou de posição, agora de novo. A gente não tem um caminho fechado, por isso que a lâmpada está desligada, não vai passar corrente, tá? Aí, olha só. Esse aqui agora é o diagrama multifilar desse tipo de interruptor, tá? Que nós podemos chamar tanto de paralelo, quanto de three-way, quanto de chave-hotel, tá? Então, olha só, vamos tentar entender esse diagrama. Ó, aqui a gente tem o neutro e o fase, tá? Aqui a gente tem a minha lâmpada, ó, esse círculo com um X. E aqui a gente tem os dois interruptores, ó. Tá vendo que ele tem 3 terminais? Ó, 1, 2, 3. Aí aqui até a flechinha aqui, ó, tá indicando contato, ó. Quando tu pressiona, essa flechinha vai mudar para baixo. Tá? Então, olha só. Liguei o neutro, ó, na minha lâmpada, tá?
E, ó, com o fase, ó, eu liguei, né, pro terminal comum, que é aquele do meio de um interruptor. Dos outros 2 terminais, eu puxei um fio, ó, pro outro interruptor, então puxei 2 retornos aqui pro interruptor. E daí, desse terminal comum aqui, que é o do meio, né, do segundo interruptor, eu puxei o fio aqui para a lâmpada, tá? Então, esse é o diagrama multifilar do interruptor que a gente acabou de ver, tá? Aquela mesma ligação, porém desenhada de uma maneira diferente, tá? Até se vocês verem, aqui ele já está utilizando a simbologia, ó. Então, essa aqui é a simbologia do condutor neutro, ó. Já está desenhado aqui, aqui já tem o fase, ó, e aqui tem os retornos, tá? Então, lembrem, no interruptor paralelo, a gente vai utilizar 3 retornos, tá? Que lá no simples era só 1, agora a gente vai utilizar 3. E agora a gente vai ver, então, como funciona, né? Como é desenhado o diagrama unifilar desse tipo de interruptor. Então, ó, aqui tem o diagrama unifilar. Lembrem, aqui a gente tem que utilizar uma simbologia padrão, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem a lâmpada, tá? Esse círculo aqui é a lâmpada. Ó, tem a letra A do ladinho, em cada um dos interruptores tem a letra A, que quer dizer que esses interruptores acionam a lâmpada A. Como agora a gente está trabalhando com o interruptor paralelo, a simbologia dele é diferente. A simbologia dele é esse círculo totalmente preenchido. Por isso que aqui, ó, tá tudo pintado. Vocês estão vendo? Tá, então esse é o interruptor paralelo, ó. Como são 2 pontos que a gente precisa, né? Tem 2 pontos aqui, ó. Tá? Então, ó, tá chegando aqui, ó, o neutro e o fase, ó. Daí o neutro, né, a gente já liga direto na lâmpada, então a gente não precisa trazer para o resto do circuito, a gente vai ligar direto na lâmpada. E o fase, ó, a gente vai ligar em um dos interruptores, lembra? A gente ligaria aqui, ó, o fase e aqui, digamos, no terminal do meio deste, ó. Daí deste aqui, a gente vai puxar 2 retornos para o outro interruptor, lembra? Então, ó, tô saindo com esses 2 retornos, ó, e trazendo para cá, tá? Porém, olha só, vocês estão vendo que aqui está representado 3 retornos? Por quê? Porque tem 2 que estão vindo desse interruptor e tem o outro que, né, que a gente pega desse segundo interruptor e leva para a lâmpada. Então, por isso que aqui tem 3 retornos, tá? Porque tem os 2 que estão chegando aqui nesse interruptor e tem um que está saindo de volta para a lâmpada, tá? Então, como eu falei, já é um pouco mais difícil de entender, né, de compreender. Então, a gente não sabe o que está chegando e o que está saindo, porque a gente tem que conhecer um pouquinho do circuito que está sendo ligado para a gente saber o que está passando ali, tá? Ó, o neutro aqui está chegando direto nessa lâmpada. O fase, ó, embora ele esteja representado aqui, ele não é ligado direto na lâmpada. O fase só está passando por aqui e é ligado aqui no interruptor. Aí, ó, desse interruptor tem esses 2 retornos que estão só saindo, passando por aqui, né, e são ligados nesse outro interruptor. E daí daqui a gente tem mais um retorno que está indo para a lâmpada, tá? Então é um pouquinho, né, mais complicadinho, assim, de entender esse tipo de diagrama, mas a gente tem que saber, né, pelo menos interpretar, né, saber o que está acontecendo ali. Eu não vou entrar nesse outro interruptor, porque a gente tem 10 minutos, não sei. Bom, eu vou tentar. Qualquer coisa a gente continua semana que vem. Alguém quer me perguntar alguma coisa do paralelo? Qualquer dúvida, tá, pessoal? Podem falar. Não tem paralelo não, professor. Assim, ó, como é que será que funciona tipo, a lâmpada com sensor? O sensor faz a ocupação do interruptor, então. O que o sensor faz? O sensor é um contato normalmente aberto. E daí, quando tu passar ali, ele vai fechar o contato. Só que daí, normalmente, tem um temporizador, sabe? Que daí ele vai fechar esse contato vai ficar fechado por exemplo, 1 minuto. Aí, se tu não passar ali de novo, ou seja, se o sensor não detectar presença, por exemplo, depois desse 1 minuto, ele vai abrir de novo. Sim, entendi. A gente vai aprender o interruptor com minuteira, tá? Que vai ser, no caso, esse, né? Ou também aqueles botões que tu, por exemplo, em corredor de prédio, né? Que tu aperta e daí ele fica um tempo ligado e desliga, tá? A gente vai aprender esses tipos. Tá? Mas, então, esse aqui é o interruptor intermediário, ou four-way. O que seria isso? Seria quando tu tem 3 pontos ou mais para acionar a mesma lâmpada. Por exemplo, assim, ó, gente. Pensem que vocês têm um corredor gigante, tá?
Aí nesse corredor, imagina se só tivesse um ponto para te ligar ou apagar a luz, que seria, sei lá, no início do corredor. Aí imagina se tu tá no final do corredor e tu quer apagar ou acender a luz, tu não vai conseguir, né? Tu vai ter que caminhar até lá o início, tá? Seria melhor, né? Mais interessante se a gente tivesse vários pontos ao longo desse corredor e que em qualquer um deles a gente conseguisse acionar essas lâmpadas, tá? Então é por isso que existe o interruptor intermediário ou four-way. Aqui eu vou mostrar o exemplo para vocês com 3 interruptores, porém esse aqui pode ter 3 ou mais, tá? Então o interruptor simples é só um, o interruptor paralelo são só 2 e o interruptor intermediário são 3 ou mais, tá? Daí assim, ó, nesse tipo de interruptor a gente vai utilizar 2 diferentes, digamos assim, ó, porque se vocês olharem aqui, ó, estes que eu tenho aqui do lado, na direita, tá? Seria a parte de trás, se a gente estivesse olhando a parte de trás, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que esse aqui tem 3 terminais, ó. Então, aqui eu consigo ligar 3. Ó, e esse aqui eu consigo ligar 4, ó. Então, ó, no interruptor intermediário, a gente vai utilizar 2 interruptores paralelos, ou seja, 2 interruptores com 3 terminais. E o do meio aqui vai ter 4, tá? Então, ó, já outra coisa. Quando eu for comprar um interruptor, por exemplo, se eu quero fazer uma ligação de interruptor intermediário, eu vou ter que comprar, né, 2 interruptores com 3 terminais e um interruptor com 4 terminais, tá? Então a gente também tem que se ligar, né, de qual interruptor a gente vai montar para saber qual tipo de interruptor comprar, com quantos terminais ele tem que ter atrás. Se eu tivesse, por exemplo, quatro interruptores aqui, todos os interruptores do meio, tá, vão ser esses de 4 terminais, só os da ponta, tá, que vão ser esses de 3 terminais. Certo? Então, todos os intermediários ali vão ser de 4, só os 2 da ponta que vão ser de 2 terminais. Tá? Mas vamos ver como a gente liga. Ó. Então, aqui eu representei ó, os 3 interruptores, tá? Aqui, ó, esses 2 com 3 terminais e esse aqui com 4. Jonatas, qual é a primeira ligação que eu faço, então? Neutro. Isso. Ó, não esqueça, tá? A gente vai ligar o neutro direto na lâmpada. Então, ó, peguei o neutro aqui e liguei direto na lâmpada, tá? Agora vamos ver o que a gente vai fazer com o fase. Então, ó, liguei o fase aqui. Isso aí. E agora, o que a gente faz? Puxa os retornos. Pra onde? Do um interruptor ao outro. Então isso aí mesmo. Ó. Peguei e liguei o fase aqui no do meio, daí dos 2 das pontas eu vou puxar 2 retornos. Só que agora, em vez de eu puxar para esse terceiro, eu vou puxar para esse do meio, ó. Puxei 2 retornos daqui, e desse do meio eu ainda vou puxar mais 2 retornos pro outro. E daí só desse último aqui, que tem 3 terminais, eu vou puxar um retorno para a lâmpada. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, 4 pontos, eu puxaria 2 retornos desse aqui para o terceiro interruptor e daí 2 desse para esse aqui, entendeu? Eu só colocaria uns estágios aqui no meio, tá? Mas olha só então, ó. Ligamos o neutro direto na lâmpada, aí ligamos o fase aqui ó, no terminal do meio do interruptor paralelo de 3 terminais. Desse interruptor paralelo, puxamos 2 retornos para esse aqui do meio, que tem 4 terminais, e desse aqui a gente puxou mais 2 retornos ainda para o outro, e só desse outro que a gente puxou um retorno para a lâmpada. Então vejam, agora no interruptor intermediário a gente tem no mínimo 5 retornos, tá? Se a gente for ligar, então, ter 3 interruptores, a gente vai ter 5 retornos. Mas vamos ver como isso funciona, né? Ah, tá. Eu vou aqui. Então, olha só. Vou tomar uma água. Ó, esses quadrados aqui estão representando meus 3 interruptores, ó. Então, os 2 da ponta são os que têm 3 terminais, ó, tá vendo aqui os 3 terminais, e esses 2 do meio aqui tem 4 terminais, tá? A ligação que eu fiz foi a mesma que eu mostrei no desenho anterior, tá, ó. Então, ó, o neutro, eu liguei aqui, ó, direto na lâmpada, aí, ó, puxei o fase, então, pro terminal aqui do meio, deixei aqui, ó, puxei 2 retornos pro interruptor do meio, de 4 terminais, e puxei mais 2 retornos pro outro interruptor, e daí só desse outro interruptor eu liguei o retorno aqui na lâmpada. Aí, vejam, vocês lembram como esse da ponta funciona, né? Quando eu acionar ele, o contato que tá aqui para baixo vai passar para cima, né? A mesma coisa é esse. Quando eu pressionar esse botão aqui, esse contato que está para cima vai ficar para baixo. Porém, esse do meio aqui, quando eu pressionar ele, vocês estão vendo que agora eles estão reto, né? Quando
eu pressionar, em vez de reto, ele vai ficar na diagonal. Tá? Mas vamos por partes, tá? Então, olha só. Agora, tá? Com esse circuito aqui, vocês acham que a lâmpada está ligada ou desligada? Desligado. Então, olha só. Para a lâmpada estar ligada, a gente tem que ter um caminho fechado para a corrente circular, tá? Então, vamos analisar, ó. A gente ligou o fase aqui, ó, daí tá ligado aqui embaixo, então vem, ó. Aqui não tá ligado, vocês estão vendo que aqui tá aberto? Como aqui tá aberto, a lâmpada tá desligada, tá? Então, olha só. Eu vou pressionar esse primeiro interruptor aqui, tá? Eu vou fazer, então, que aqui tá ligado para baixo, ele vai ligar para cima. Então, ó, liguei para cima. E agora, a lâmpada vai ligar ou desligar? Ligar. Então, agora ligou. Por quê? Porque agora a gente tem um caminho fechado. Olha só, então a minha fase tá aqui, ó, veio para cá. Segui, ó, agora sim eu tenho aqui um caminho fechado, tá? Então agora a minha lâmpada ligou, porque agora eu tenho um caminho fechado. Tá? Se eu pressionasse esse primeiro interruptor de novo, desligaria, porque ó, aqui agora de cima ia passar para baixo, ó. Eu ia desligar a minha lâmpada, tá? E também estou falando assim para vocês verem que qualquer um dos interruptores que a gente acionar, a lâmpada vai ligar ou desligar, tá? Não precisa ser um específico. Qualquer um dos três que a gente pressionar, a lâmpada vai ligar ou desligar, tá? Bom, agora, olha só. Esse interruptor aqui do meio, eu vou pressionar ele, tá? Então agora, ó, os contatos dele estão retos. Quando eu pressiono esse tipo de interruptor, que é esse que tem 4 terminais, os terminais dele, os contatos ficam na diagonal, ó. Então, se eu pressionar esse aqui, ó, vai ficar na diagonal, tá? Então, olha só. Vamos ver como tá o nosso circuito, ó. A fase tá vindo aqui, tá vindo para cá, tá vindo aqui, e agora vai descer, né? Porque como eu pressionei esse aqui, ele ficou na diagonal os contatos. Ó, vai descer e vem para cá. Aqui eu tenho um caminho aberto, ó. Então, minha lâmpada está desligada, né? Não tem um caminho fechado para passar corrente. Se eu pressionar este interruptor de novo, os contatos vão ficar retos de novo, ó. Então, se eu pressionar de novo, vai ficar reto de novo. Daí agora sim, ó, se eu seguir aqui, ó, eu vou ter um caminho fechado e vai, né, ligar a minha lâmpada, porque vai ter passagem de corrente elétrica, tá? Então, ó, pressionei esse primeiro, funcionou, pressionei o segundo, funcionou também. Vamos ver esse terceiro aqui. Ó, agora o meu circuito está desligado, porque esse aqui está pressionado, né? Está na diagonal e aqui tem o caminho aberto. Aí eu vou pressionar esse terceiro interruptor. Tá? Vocês estão vendo que ele está para cima. Quando eu pressionar ele, ele vai ficar para baixo. Ficou para baixo. Daí vamos ver, ó. Ele está vindo aqui, veio para cá, aqui, ó. Desceu aqui, veio, ó. Aqui agora tem o caminho fechado, ó. Então, como eu tenho um caminho fechado, vai passar corrente e a minha lâmpada vai ligar. Tá? Então, vocês viram que independente do botão que eu apertasse, eu conseguiria ligar a lâmpada ou desligar, né? Se ela tivesse ligada, ela ia desligar, e se tivesse desligada, ela ia ligar, tá? Então, é assim que o interruptor intermediário funciona, tá? Independentemente dos pontos que tu acionar, tu vai conseguir ligar ou desligar a tua lâmpada, tá? Conseguiram entender? Sim. Então, lembrem que agora a gente precisa de no mínimo 3 botões, 3 interruptores, e agora a gente vai ter 5 retornos, tá? Interruptor simples, um botão só, tinha 2 terminais atrás, tinha só um retorno. Já o interruptor paralelo, a gente tinha 2 interruptores, os 2 tinham que ter 3 terminais, e a gente tinha também 3 retornos. Já o interruptor intermediário, a gente tem que ter no mínimo 3 interruptores, 2 deles de 3 terminais atrás e um deles de 4 terminais atrás. E agora a gente utiliza 5 retornos, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, essa é a diferença entre os interruptores, tá? O que a gente estava fazendo, né, nas aulas anteriores, era que a gente já estava desenhando esses diagramas. Então, eu mostrava para vocês de novo o tipo de interruptor, tá? E daí a gente ia desenhando junto, vocês iam desenhando e mostrando, né? O diagrama, tanto o diagrama multifilar quanto o diagrama unifilar dos interruptores, tá? Que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Eu tenho gravado todas as aulas também, tá? Então, caso vocês não tenham conseguido assistir alguma, se quiserem, eu sempre mando o link no grupo, mas vocês também podem me pedir que eu mando de novo, tá? Que nem hoje, como eu tô gravando a aula, quando a aula acabar, eu já vou colocar no YouTube a gravação e vou mandar o link para vocês. Então, vocês podem acessar de novo a aula, né? Se ficar alguma dúvida, eu também vou mandar esse material que eu estou utilizando aqui na apresentação.
Tá bom? Certo. Ok. Então, nas próximas aulas, vamos tentar ir desenhando esses diagramas que hoje eu só mostrei Beleza. para vocês. Tá? Por hoje era isso, então, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, eu tô aqui. Tá certo. Certo? Certo. Tô por vocês, não tá mais nada, então, muito obrigada pela aula, tá, gente? Muito obrigada pela presença aí, tá? Bastante gente hoje. E é isso aí. Nos vemos semana que vem, Até. Até mais. tá bom? Beleza. Qualquer Boa dúvida, noite. vocês podem me chamar no WhatsApp também quando vocês estiverem estudando, vendo material, tá? Não fiquem com vergonha nem nada, eu tô sempre à disposição. Beleza? Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Boa semana aí pra vocês.